zagueiro Fabrício Bruno está com a seleção brasileira na Coreia do Sul para os amistosos com a Coreia amanhã e com o Japão na próxima semana, um dia antes do duelo entre Cruzeiro e Atlético pelo Brasileirão. Mas vocês perceberam que aquele lado esquerdo do Cruzeiro deixou de funcionar sem o Wanderson? Por quê? Porque ele faz uma troca ali com o Kaique e é um setor onde eles usam muita profundidade e principalmente muita velocidade também. Porque o Wanderson ele consegue cadenciar o jogo no setor de marcação, repondo a posição do Kaique quando ele dá profundidade, e o Wanderson encontra muito bem o Caio Jorge e o Matheus Pereira e os nossos volantes que estão chegando sempre para brigar pela segunda bola ou usar o sistema do Cruzeiro para pressionar o adversário. Que o Atlético tem que torcer pelo rebaixamento, pela extinção, pela queda do América para uma nem divisão não ter. Fica desejando coisa ruim. Ele não representa 10%, isso é esses fanáticos. O time celeste teve um tempo maior de descanso por causa da data FIFA. E agora terá 6 dias até o clássico. Para este retorno, o técnico Leonardo Jardim conta com novidades. Wanderson, que ficou afastado de 2 jogos devido a uma lombalgia, realiza trabalhos híbridos entre fisioterapia e preparação física. O atacante Sinisterra, que sentiu dores musculares no empate com o Sport no Mineirão, foi diagnosticado com um edema na coxa esquerda e está no departamento médico do clube. Já o zagueiro Fabrício Bruno está com a seleção brasileira na Coreia do Sul para os amistosos com a Coreia amanhã e com o Japão na próxima semana, um dia antes do duelo entre Cruzeiro e Atlético pelo Brasileirão. Com a atenção voltada para o clássico, o time celeste pode contar com uma vantagem. Enquanto descansava, o rival preenchia a data FIFA jogando com o Sport a partida adiada da 14ª rodada do Brasileirão. Depois de garantir a classificação na Copa do Brasil sobre o Atlético, a Raposa chega com força total ao reencontro com o rival. E aí as notícias do departamento médico, né? O Wanderson que iniciou os trabalhos híbridos entre fisioterapia e preparação física, e já o Sinisterra que teve aí um edema muscular na coxa esquerda diagnosticado. Vou falar uma coisa sobre o Wanderson, que muita gente fala que atacante vive de gols, e eu concordo. Mas vocês perceberam que aquele lado esquerdo do Cruzeiro deixou de funcionar sem o Wanderson? Por quê? Porque ele faz uma troca ali com o Kaique e é um setor onde eles usam muita profundidade e principalmente muita velocidade também. Porque o Wanderson ele consegue cadenciar o jogo no setor de marcação, repondo a posição do Kaique quando ele dá profundidade, e o Wanderson encontra muito bem o Caio Jorge e o Matheus Pereira e os nossos volantes que estão chegando sempre para brigar pela segunda bola ou usar o sistema do Cruzeiro para pressionar o adversário. Entendo que a gente tem que realmente cobrar que ele possa fazer gols, mas é fundamental que ele, como diz o Jardim, né, um extremo como ele é, eu acho que na posição tática dele, ele realmente faz falta, e por isso até acho que parte do rendimento do Cruzeiro ter caído um pouquinho é a ausência do Wanderson nesse time, entendeu? E ele faz uma marcação, como diz o Jardim, mais passiva ou mais ativa? Cara, esse programa ultimamente tá numa quinta série, velho. Não, gente, eu tenho que entender, porque ele faz uma marcação forte, Toledo. A gente vai modernizando, né? Mas nem tanto. Os comentários, tem que saber. E com direito, mas nem tanto. O que é o ativo, o que é o passivo numa marcação de futebol. A futebol. bola do Fael. Vamos ver aí, o Faelzinho. O gol do Arana e outros gols da partida. Como foi essa vitória do Atlético diante do Sport? Isabel, primeiro, mais uma vez, maturidade da torcida que com a bola rolando apoiou o time, empurrou para a vitória. E algo que eu sempre tenho citado lá no meu pós-jogo no YouTube. Mas que bem vazio o estádio. 25 mil pessoas, depois eu falo a respeito, sobre a necessidade da turma de trás ajudar nos gols. Na ausência de gols dos atacantes, vários times do Brasil, como o Palmeiras, a turma na bola parada sempre ajudou, e no Galo vinha faltando gol de zagueiro, gol de volante, mas vinha faltando muito gol de atacante também. Aí o Arana, não, esse não é o lance. Mas você perceba nesse lance a diferença de ter um homem de drible, de 1 contra 1, que vai pra cima, que luta. O Dudu foi muito bem no Clássico, o Dudu teve seu momento bom contra o Juventude, e o Dudu merecia mais chance nesse time, como até o Júnior Santos ganhou certa minutagem, e faltava uma chance maior pro Dudu também. Foi um Atlético bem intenso nos minutos iniciais.
Foi um Atlético que buscou novamente pressionar o adversário na saída de bola e nesse lance aí o Arana vai aproveitar. Uma Arana que pisou muito na área, o Igor Gomes pisou na área também. Eu estava sentindo falta de referências na área e até a turma de trás, como o Arana e Igor Gomes, sobem para a área nessa partida para ajudar, para povoar um pouco mais a área. Essa movimentação, essa entrega vai ser responsável também por uma queda de rendimento do Galo no segundo tempo. Cansou um pouco, sim, em determinado momento da segunda etapa. Destacar também o Saravia pelo lado direito, movimenta um pouco mais ali, ajuda na saída de bola pra caramba. E com tantos zagueiros, a gente vai falar depois sobre a ausência talvez do Lianco, do Roman, o Alonso na Ásia. O Galo com poucas opções, talvez só o Juan sem ritmo. O Saravia será muito importante para o clássico também, nessa saída com 3 homens ali. No segundo tempo, na segunda etapa, o Galo vai diminuir um pouco mais o rendimento, até administrar o placar, e o Sport vai crescer um pouco mais na partida. Mas no terceiro gol do Atlético, vai acontecer algo também que a gente poderia ter mudado em alguns outros jogos. Você pode fazer uma seringa, segurar a bola um pouco mais, os 8 segundos, quando o goleiro pega, mas quando aparece uma brecha, principalmente que você tem peças para contra-ataque, você aciona rápido. Olha só, poderia ter segurado a bola, soltado no chão, tocado para o zagueiro, mas se o jogo te permite acionar com velocidade, peças que estão ali como o Biel, como o Rony, faça que você pode dar uma tranquilidade maior no placar. Foi muito legal a atitude do Biel, que poderia ter finalizado ali, mas toca para o Rony voltar a marcar depois de mais de 4 meses. Desde 12 de junho, um atacante do Galo não marcava gols pelo Campeonato Brasileiro. Eu falo que o Everson é um camisa 10 aí. Eu tô doido com o cara que deu um passe desse no meio de campo do América. E impede uma goleada histórica contra o Fluminense, viu? Foi o melhor do Galo no jogo que a gente tomou de 3-0. Mas, Isabel, vale destacar realmente a luta do Igor Gomes, do Bernard. E se o Sampaoli fez tanta gente até ser solicitado pela torcida numa escalação, como, eu prefiro o Caio Paulista. Não, o Bernard agora é titular. O Vitor Hugo, que ninguém apostava, se tornou o homem de confiança para a torcida. Vale destacar que é possível resgatar o Arana ou qualquer outra peça, né? Mas ficou um time muito mais rápido, ficou um time com muito mais luta e com um placar legal, uma atuação legal e que o jogo seguinte seja assustador. Esse é nosso maior desejo para o momento. No finzinho do jogo ali, um pênalti que realmente aconteceu. O Juan erra também num passe que resulta no terceiro cartão amarelo do Vitor Hugo. Mais escalação para o Clássico a gente fala até o dia 15. Cartão amarelo para o Hulk ali. Escalação que nós vamos mostrar daqui a pouco. Cartão amarelo para o Hulk, né? Logo no finalzinho da partida, né, Fael? Mas a gente vai mostrar daqui a pouco uma escalação que vai ser complicada do ponto de vista da zaga. Pode falar. Não, é porque ontem eu estava saindo de casa pro jogo do América, foi mais tarde um pouco, né? Aí os meninos, meus meninos, falaram, não, o jogo do Atleta tá fraco demais, pouca gente. Aí eu fiquei naquela esperança, falei, aquele atleticano que está simpatizando com a América, mudando para o América, ele vai lá hoje. Mas não for também não. Tinha 1.500 só. Vai dar um reforço para nós. Então, o atleticano ontem não foi para um jogo nem para o outro. Eu aproveito o alcance que tem o Terosport para falar que o atleticano tem que torcer pelo rebaixamento, pela extinção, pela queda do América para uma nem divisão não ter. Fica desejando coisa ruim. Ele não representa 10%. Isso aí, esses fanáticos. Você vai torcer pelo Galo? Você vai torcer pelo Galo? Eu não, mas tem muito atleticano. Eu já comemorei o gol do América lá no jogo. O atleticano é doido para virar americano. Não, peraí, você vai torcer pelo Galo? Tem um monte de atleticano querendo virar americano. Você está torcendo pro Galo ser campeão da Sula? Cruzeirense também. Cruzeirense também. Você está torcendo pro Galo ser campeão da Sula? Então pronto. Não, gente. Tem que torcer para ninguém não, meu amigo. Tem que ser bonzinho não. Cruzeirense e americano, Cruzeirense e atleticano que não tem muita convicção, e são muitos, estão doidos para virar americanos. E nós estamos. Mas aquele apito do Leopoldo que você parar, mas tem que passar no teste. Não fica desejando, Fael, mal para os outros, não. Porque olha só, a gente ainda não tem atualização de hoje do Departamento Médico do Atlético, mas o Lianco se lesionou. Tá aí o lance, Fael. E ontem ainda ele está com dor forte, estava com dores fortes na região do tendão de Aquiles. E só reforçando, o do Rony, ele sentiu dor no adutor da coxa direita. Mas o Lianco pode preocupar e ele ainda não tinha sido avaliado agora pela manhã, quando eu conversei com a assessoria do Atlético. Tendão de Aquiles é muito complicado, Isabel. Eu realmente, assim, começo a fazer planos para não contar com o Lianco no Clássico. Espero que jogue nessa temporada, se for uma lesão no tendão de Aquiles, realmente. A defesa não terá o Roman, que passará por uma cirurgia
na mão Na também. mão. O Vitor Hugo recebeu o terceiro amarelo. E no dia anterior, o Alonso joga na Ásia. Eu me recordei de um jogo em Galo e Corinthians 4-1, que o Tardelli joga na Ásia pela seleção, pega um voo, chega 6 horas antes da partida e joga até os 28 do segundo tempo. Se estiver em campo pela seleção, que tem uma logística para trazer o Alonso, que será muito importante nesse momento, mas até o ataque com a lesão do Júnior Santos, do Coelho, fica com opção escassa. E já que eu cobri uns minutinhos a mais para o Dudu aqui, mais chance. Vale falar que em jogos assim, até o João Marcelo merece ganhar essa minutagem, ser testado e ganhar confiança, que será muito importante, principalmente quando a gente precisar de um homem de referência na área. E o Lianco tem que jogar o Clássico porque é reforço pro Cruzeiro, tá, gente? Ele entra na mente de vocês realmente. Reforço. Tá A vendo? gente viu Caio Jorge passando perto dele, rindo assim, olhando, falando assim. Vamos Mas falar. a perseguição que vocês têm com Assim, ele ó. mostra. Quem está entrando na mente do povo é Leopoldo Reforço Siqueira, que é para o Isabel Cruzeiro.